Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa aqui na Tisa Food. E hoje a gente vai fazer um bolo que é muito especial para mim, que é um bolo da minha infância que minha avó sempre faz em casa, ela faz até hoje, isso é verdade. Hoje a gente vai fazer um bolo mármore, que é aquele bolo mesclado, um bolo branco com um bolo de chocolate. Você vai aprender a fazer aquele mármore, ele fica bem bonito e ele é muito gostoso para você tomar um café, para você comer no café da manhã também. Então, aproveita e vamos para os ingredientes. Farinha de trigo, fermento, açúcar refinado, Nescau, leite, ovos, manteiga e uma pitada de sal. Primeira coisa que você precisa saber é, quando a gente vai fazer um bolo ou algo que a gente vai utilizar o forno, a primeira coisa que você faz é ligar esse forno. Então eu já liguei o meu forno aqui para manter ele pré-aquecido a 180 graus. Tem alguns fornos que precisa estar ali perto dos 200. Aí você, conhecendo melhor o seu forno, você vai saber o que fazer. Mas geralmente é 180 graus. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai bater os nossos ingredientes na batedeira, primeiro a clara em neve. Vamos com a gente. Uma coisa importante, a gente utiliza tanto a clara quanto a gema. Então na hora que você abrir o seu ovo, você vai colocar a gema dentro do bowl pra gente bater na batedeira, porque a gente tem que bater ela em neve. E as gemas você guarda, porque depois a gente vai utilizar em outra parte da receita, tá? Não descarte, porque eu já cometi esse erro de descartar. Depois tem que abrir outro ovo. Eu quero te mostrar o ponto que ficou a nossa clara batida, ó. Ele fica nesse ponto. Então ele fica bem durinho e você não precisa ter medo, porque você pode virar de ponta cabeça e ele não vai cair. A clara batida a gente reserva em um outro lugar, porque a gente vai usar a batedeira agora para bater os outros ingredientes e depois a gente junta a clara aqui dentro de novo. Primeiro a gente vai bater o açúcar e a gema até ele ficar bem cremoso. Depois eu vou te falar quais são os outros ingredientes que você vai adicionar. Uma coisa importante, todos os ingredientes, eles estão listados aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então todas as quantidades estão lá para você só copiar e fazer esse bolo na sua casa. Agora a gente vai adicionar a gema uma a uma, para ela não se espalhar toda na batedeira e misturando aos poucos. Depois a gente vai colocar a farinha e o leite. Uma dica para você, quando a gente for colocar uma massa que está batendo na batedeira, bastante farinha, como a gente vai colocar aqui 3 xícaras, e leite, você vai colocando pouco a pouco, vai colocando mesclado, porque se você colocar toda a farinha, ela vai virar uma fumaça dentro da sua cozinha, e se você colocar todo o leite, a sua massa vai virar uma meleca ali dentro. Então você vai mesclando, colocando de pouquinho em pouquinho, em 3 partes, dividindo em 3 partes e vai colocando, até ele formar uma massa bem uniforme e bonita, tá bom? A gente já bateu a nossa massa, e falta a gente adicionar 2 ingredientes para essa parte que é a massa branca. Então a gente vai adicionar o fermento, que é uma colher de fermento, e a gente vai adicionar nossas claras que a gente já bateu em neve. Parte importante, a gente não bate na batedeira, nem quando estiver usando liquidificador, nem o fermento, nem clara em neve que já está batida, porque senão a clara desmancha e o fermento não faz o efeito dele dentro do forno. Então o que é importante? Bateu todos os ingredientes na batedeira, né, ou no seu liquidificador, agora você adiciona o fermento aqui e vai aos poucos mexendo e também vai adicionando em 3 partes as claras em neve, para ir mexendo e incorporando. O que é legal que eu aprendi na faculdade? Com clara em neve. A primeira parte que você coloca da clara em neve, você mexe um pouquinho mais para ele dar uma boa misturada. A segunda, você já vai mais leve. A terceira, você só incorpora com muito cuidado. Então, nessas 3 partes, tem uma técnicazinha também para o seu bolo ele crescer mais, ficar bem fofinho. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Essa é a primeira parte da clara que a gente está colocando aqui. Então, a gente bate um pouquinho mais. E o legal de quando você estiver batendo é fazer exatamente esse movimento que eu tô fazendo. Puxa para cima e joga para o meio, puxa para cima e joga para o meio. Esse é o jeito mais fácil de você misturar as coisas. Lembra que a gente tem que adicionar na massa o Nescau, só que a gente divide na metade. Então o que a gente faz? Pega a metade dessa massa que tá pronta, coloca aqui em um outro bowl, né? Geralmente eu uso o mesmo da Clara. E a gente adiciona então esse Nescau que tava aqui. Eu gosto de usar Nescau, tá? Se você gostar de outra chocolatada, tá tudo certo. Eu adiciono aqui o Nescau e vou mexer devagarzinho até ele incorporar bem também.
A gente vai untar agora a nossa forma com manteiga ou margarina primeiro e depois a gente passa a nossa farinha de trigo. Uma dica que eu aprendi com a minha avó: para o bolo não transbordar e ele ficar com aquela polpinha linda, você limpa aqui, ó, um pouquinho da sua borda e deixa ela bem retinha para que ele não passe desse ponto. Pega um guardanapo mesmo e vai limpando. Agora vamos colocar o nosso bolo aqui. Primeiro a parte branca e por fim a gente joga umas colheradas da parte que tem Nescau. Agora que a gente colocou o chocolate em cima, você dá uma apertadinha assim, para ele dar uma leve misturada e vamos levar pro forno. Como é que eu vejo dentro do forno para ver se ele tá assado? Eu pego um palitinho, essa é dica de vó também. Pega um palitinho, espeta ele até o fundo e volta. Se o palitinho voltar sequinho assim, quer dizer que ele tá bem assado por dentro. Se ele voltar ainda com um pouquinho de bolo aqui meio molhado, aí você deixa mais tempo dentro do forno até ele sair dessa forma. Então, vamos esperar ele esfriar bem, porque ele precisa esfriar pra gente poder desenformar. Vamos soltar o nosso bolo, aí a gente pega uma faca com cuidado e vai colocando ela até o fundo, dando uma soltadinha. Coloca até o fundo e solta um pouquinho. Faz isso em todo ele e aqui no meio também. Você coloca a faca devagar e solta um pouquinho, para soltar o bolo todo da nossa forma. Uma dica, depois que eu soltei, para ter certeza que o bolo tá todo soltinho, ele não vai quebrar, eu pego ele assim, ó, e dou uma chacoalhada. Se eu ver que ele realmente soltou todinho, aí eu viro, se não, eu dou mais uma soltada. Às vezes a gente vira direto e sem querer acaba quebrando. Então, esse double check aí, ele ajuda bastante. E agora o que a gente faz? Tem gente que gosta de deixar ele desse lado. Eu gosto do outro, tá? Eu acho mais bonitinho. Então eu viro primeiro no prato e depois eu desviro aqui. Nosso bolo ficou pronto e se você gostou dessa receita, por favor, curte esse vídeo, comenta, compartilha com mais pessoas, isso nos ajuda muito a crescer aqui o nosso canal e se inscreva também, ative o sininho, que aí você vai receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo.